cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer bom fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, Deus te livre. Uma vez perguntaram para São Bernardo, quando era preciso eleger o próximo abade em um mosteiro, e ele estava em dúvida entre dois monges. E um era mais sábio, mais estudado, mais inteligente, e o outro era mais piedoso, mais santo, de uma maneira rezava mais, se declarava mais assim, místico. E estavam na dúvida, o que o senhor acha melhor escolher? O sábio ou o santo? E ele respondeu, olha, não é bem por aí o critério. Ele respondeu assim, qui sapiens est docet nos, aquele que for sábio que nos ensine. Qui sanctus est oret pro nobis, o que for santo que reze por nós. Qui prudens est cooperat et nos, que nos governe o homem prudente, aquele que é mais prudente. O critério não é saber se é mais santo ou mais sábio, mas se é mais prudente. Para governar é fundamental isso. As 4 virtudes cardeais, Aristóteles e Platão falavam disso, né? Uma cidade, para estar bem, ela tem que ter essas 4 coisas: guerreiros valentes, agricultores moderados, produtivos, governantes justos, dizia Platão, e Aristóteles completou governantes prudentes. E estão as 2 virtudes dos apetites sensitivos, temperança e fortaleza, e as 2 das potências superiores: justiça, querer o que é justo, e a prudência, na razão, na inteligência, que nos faz achar o caminho, o bom caminho, que governa a alma, né? A razão governa. Hoje em dia, nesses tempos de crise, de pandemia, alguém mandava uma notícia, prefeito de Milão, da cidade italiana, nós erramos, dizendo que adotaram lá uma estratégia que se mostrou completamente catastrófica, né? Bem interessante ter admitido, né? Às vezes não é fácil uma pessoa que está num posto de comando dizer eu errei. Mas nos tempos que vivemos se nota especialmente a relevância de ter um homem lá em cima que toma as medidas certas. Se ele é mais santo ou menos santo, se ele é mais carismático ou não, bem, ótimo, isso vai ajudar, né, muitas coisas. Agora que toma as medidas certas, porque disso depende a economia, a vida das pessoas, a saúde da população. Então, nem sempre, às vezes não pode parar o país, porque tentaram fazer, mas aí parou por outras maneiras e morreu um monte de gente. Não, então ainda tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da economia, tem que uma série de coisas, nem sempre esse equilíbrio é muito claro. Depois que passa os acontecimentos, tudo fica meio óbvio, assim, não, claro que eles deviam ter feito tal coisa. Na hora lá não é tão fácil assim, saber se é melhor por aqui, por cá, né? 10%, 30%. E aí então está a virtude da prudência. Hoje em dia se usa prudência, decai um pouco o conceito, se usa quase como cautela, esse é o nome de cautela. A pessoa prudente, a pessoa cautelosa. Mas a gente já vai vendo como na filosofia dos antigos e depois na filosofia dos cristãos, São Tomás de Aquino, da escolástica, ela é uma virtude muito central. Das cardeais é a mais importante, ele vai dizer. Escreve Santo Tomás: se o homem se torna prudente, possuirá todas as demais virtudes simultaneamente. De uma maneira, porque enxerga qual que é o agir justo, moderado, valente, qual que é a medida certa das coisas, né? E ao mesmo tempo ela exige
as outras virtudes todas também. Eu tenho que ter uma percepção do que é justo, do valor das coisas, para que eu seja prudente. A prudência diz aqui, né, auriga virtutum, diz São Tomás, né? O cocheiro de todas as virtudes, que guia para lá e para cá, que sabe orientar o caminho, que encontra recta ratio ad bilium, a reta razão no agir, a proporção exata no fazer as coisas, no caminho que seguir na vida. Então a virtude, o problema de meditar sobre essa virtude, que é o que estamos tratando de fazer agora, é que pode acabar sendo um tema bastante amplo, né? Que acaba tudo, agir prudentemente, pode falar de qualquer coisa em agir prudentemente, né? Mas eu pensei, para a gente tentar refletir um pouquinho sobre essa virtude, enquadrá-la em 3 equilíbrios que é preciso ter. A virtude sempre tem algo de equilíbrio, e a virtude da prudência talvez especialmente. Ela precisa de 3 equilíbrios. Primeiro, sem dúvida, que é preciso, a prudência inclui prever as coisas. A fábula famosa do grilo e da formiga, o grilo lá cantando feliz no verão e a formiga trabalhando duro, aí chegou o inverno, o grilo se deu mal e a formiga estava lá numa boa. Também Nosso Senhor fala algo parecido, a parábola das virgens nécias ou imprudentes, as virgens prudentes e as imprudentes, que não estavam preparadas, estavam ali se distraindo, contando fofoca, não sei, né? Historinhas ali, e daqui a pouco chegou o esposo e elas estavam totalmente despreparadas. E assim, por isso eram as imprudentes. E são histórias que querem nos precaver contra essa atitude ruim. Toca a coisa, deixa aí, não se preocupa, o importante agora é curtir o momento, e que pode acabar nos fazendo ser jogados, né, para um lado e para o outro, um pouco à mercê dos acontecimentos, e às vezes chegar num lugar onde eu não queria estar, sendo conduzido pelas minhas circunstâncias, pelas paixões momentâneas, mais do que por um propósito firme, pelos meus ideais. Aquela pessoa que está à mercê, reativa, ela só funciona, reage às coisas, ela é um pouco escrava das circunstâncias, ou isso, ou das suas próprias paixões, que sem dúvida não é uma coisa boa. A virtude da prudência inclui ver claro o que eu quero para a minha vida. Ter sim, né? Metas, e é algo que eu vou construir, não sei, ao longo desse ano 2020, né? O que eu quero para 2020. E assim conduzir a minha vida, escolher os meus caminhos. Agora, nessa situação extraordinária, fui pego aqui de improviso, não sei o que fazer, pois é, não dá para fazer nada. Olha, tem muita gente fazendo muita coisa e aproveitando o tempo de muitas maneiras. Como é que eu me conduzo diante dessas circunstâncias para obter aquilo que eu quero? Então, ter essa atitude de prever, de buscar. Agora, tem o outro extremo, que também que devemos evitar, que é ser excessivamente calculistas. A pessoa que quer as coisas muito amarradas demais. E por isso, é verdade que pode acabar sendo um pouco generosa, um pouco espontânea, um pouco corajosa, quando quer tudo muito sob controle. E também isso é ruim. A pessoa é um pouco flexível, tudo tem que ser ali quadriculado, porque senão já reclama. Também é importante ter esse certo jogo de cintura. São José Maria Escrivá dizia, eu nunca quis dar checkmate em Deus, ele falava. Eu não fiquei calculando e jogando e prevendo, daqui a 4 anos eu faço isso, vai. Bem, claro, alguma coisa eu preciso prever, sem dúvida, mas depois eu preciso viver, e a vida não é um jogo de xadrez, e a vida não é uma equação matemática. Ao mesmo tempo, São José Maria foi sempre muito generoso nisso, ele não foi nada preguiçoso em prever as coisas, preparar-se para o futuro, mas ao mesmo tempo ele juntava as duas coisas, ele sabia deixar as coisas, sabia arriscar. E as pessoas falavam para ele ser prudente, no sentido de vai mais devagar, está um ritmo muito exagerado, não tem dinheiro, não tem meios, e ele se lançava, e para algumas pessoas aquilo parecia uma loucura, mas ele dizia, não, eu preciso ir ao passo de Deus, Deus me chama, e vamos lá, e vai ter uma maneira. Os santos em geral eram assim, pessoas que pareciam meio malucas para as outras, meio imprudentes, por lançar-se, por confiar-se nas mãos de Deus de uma maneira que as outras pessoas não entendiam. E assim,
viveram vidas impressionantes, aventuras maravilhosas. A prudência, portanto, deve considerar essas duas coisas: ordem, diligência, planejamento, sem dúvida. Não é a preguiça, ser cuca fresca, a gente fala, né? Pessoa meio inconsequente, não. Mas, ao mesmo tempo, saber ter, sim, um bom jogo de cintura diante dos imprevistos, da necessidade das pessoas ao meu redor, não confiar excessivamente em mim mesmo. É importante esse equilíbrio. Louis Lavelle, ele fala, né, o homem sábio é aquele que encontra essa certa proporção entre a sua vontade e os acontecimentos da vida. Não é só os acontecimentos e não é só a sua vontade, que vai se impor, não. É um diálogo. De uma maneira, eu construo a minha vida com motor próprio, com determinação, sabendo o que eu quero, e ao mesmo tempo me adaptando às pessoas e às suas necessidades, às circunstâncias, com essa certa humildade diante da vida, com essa certa caridade, amor, né, essa abertura. Santo Tomás de Aquino, quando ele fala das várias partes que constroem a virtude da prudência, ele fala do conselho e da circunspecção. A importância, o homem prudente é aquele que sabe pedir conselho para as pessoas, se aconselhar, interessante, né? E ao mesmo tempo, circunspecção, essa leitura do contexto das pessoas, eu entendo o que a pessoa está sentindo, eu olho, eu não estou fechado, eu estou olhando, e assim eu faço uma leitura, e assim eu tomo a minha decisão de acordo com, não da minha cabeça, ou seja por preguiça, seja por teimosia, mas considerando e pesando os diversos fatores. Então, esse é o primeiro equilíbrio que a gente poderia falar do homem prudente, entre essas duas atitudes que guardam uma certa tensão entre si. Depois, um segundo equilíbrio se refere à memória. Esquecer e lembrar, uma segunda tensão no qual eu preciso achar um equilíbrio para ser uma pessoa prudente. Santo Tomás descreve a memória como uma das outras partes, uma parte da prudência. Uma boa memória, não só a circunspecção que vê o momento, mas ela, a pessoa que sabe ir atrás, que ela acumula aquela experiência com o tempo e que sabe aprender, que soube aprender com os acontecimentos. Quando algo acontece e dá errado, ela não somente joga aquilo para fora, ela de uma maneira medita, reflete e encaixa aquilo nas suas experiências, e aquilo lhe faz crescer moralmente, humanamente, espiritualmente. Não sei, né? Sempre eu deixo para estudar na véspera da prova, todo ano, no começo eu falo que vou fazer, mas depois não faço. Por que isso acontece, né? Outra vez aconteceu. Onde é que foi que eu errei? Esse exame de consciência tão típico da espiritualidade cristã, que ajuda o homem a se conhecer e a entender e assim crescer em sabedoria. Só a passagem do tempo não faz a gente crescer em sabedoria. E essa sabedoria que é não errar o que eu já aprendi que está errado, né? Não cometer duas vezes o mesmo erro. Nisso, às vezes, os animais parecem mais sábios que os homens, né? O macaco velho não põe mão em cumbuca, a gente fala, né? Mas o homem é capaz de pôr a mão em cumbuca, né? Várias vezes, né? Eu já tenho tido essa experiência e a gente parece que não aprende às vezes. Né? Importante, né? Que a gente saiba aprender com os nossos erros e acertos também, com os erros e acertos dos outros. O Evangelho fala de Nossa Senhora que guardava essas coisas meditando-se no seu coração. Interessante, né? Ela acumulava, mas ela meditava. Hoje em dia, a nossa sociedade da informação parece que é um acúmulo. Qualquer coisa eu vou lá no Google e pergunto para o Google e acesso, eu tenho, em algum lugar eu vou achar essa informação. Muita informação, mas veja quanto que eu reflito nas coisas. Interessante, né? Um primo meu que mora em São Paulo, tem uma posição profissional importante, e eu diria até nacional, de certa influência, no cenário político, inclusive. A penúltima vez que eu almoçava com ele, ele dizia, me dei conta que, com tanta coisa, eu estava sempre tempo para pensar. E aí eu tomei uma decisão, eu vou para todos os compromissos agora em São Paulo, eu vou andando. Eu achei engraçado, né? São Paulo é uma cidade grande, né? Às vezes é 1 hora e tanto, mas porque é o momento que eu consigo pensar, ele dizia. Se eu vou dirigindo, eu não consigo pensar. Achei interessante, né? Não sei se é algo imitável, às vezes as questões de segurança, não sei, né?
Mas eu achei interessante, garantindo o tempo para refletir sobre as coisas. É importante que a gente tenha tempo, bem, até como esse agora, né, que eu vou parar e vou uma meditação, vou fazer a minha meditação, vou pegar um tema, vou pegar uma passagem do Evangelho, vou fazer um exame de consciência mais profundo da minha vida, ou da minha relação com os meus pais, não sei, da minha relação com Deus. Mas eu vou refletir de modo a tirar ali uma riqueza, destilar uma sabedoria dessa semana que passou, não sei, agora termina aí o terceiro mês do ano, o que eu fiz já, como é que está sendo 2020, ou né, dessas primeiras semanas, um pouco mais de quarentena, dessas circunstâncias diferentes, eu estou fazendo aquilo que eu quero? Vai chegar no final e eu vou poder dizer que é importante que a gente reflita sobre as coisas, não é verdade? Que a gente aprenda com elas. Claro, ao mesmo tempo também saber libertar-se um pouco do passado também é importante. Às vezes se acusa o cristianismo de falar muito de culpa, de pecado, de querer tornar a vida das pessoas mais pesada, porque fica falando dessas coisas. Pois é, mas parece que soa alguém que está acusando um médico de falar de doença. Fica falando aí de vírus, de contaminação, falando coisa mais o jornal só fala disso agora. Bem, tudo bem, pode falar de outras coisas também, mas é importante que fale disso, convenhamos, né? Não dá para não falar dos riscos da vida e dos perigos, porque é um caminho para... Por que vai falar de doença? Para preservar a saúde. Por que Nosso Senhor nos fala do pecado? Por que Ele nos fala arrependei-vos, creio no Evangelho? Porque Ele nos quer a vida. Eu vim para que tenha minha lista de vós, que a vossa vida seja plena, vida em abundância. Ele não nos veio trazer o pecado, Ele veio nos libertar do pecado. Por isso é preciso falar do pecado. Por que a gente vai olhar para os nossos erros? Não para ficar deprimido e com uma baixa autoestima, mas pelo contrário, para superá-los, para vencê-los. O que é a confissão? Se não lembrar para esquecer. Se eu não me confesso com pecado, é interessante, Dostoiévski, com os irmãos Karamazov, tem uma sub-história que é bem isso. O senhor cometeu um assassinato lá no cara, e ele só encontra a paz depois de anos que ele confessa aquilo publicamente. Agora eu posso morrer tranquilo, porque é interessante, né? A gente precisa confessar, precisa parar e fazer um ato, eu errei. Aí é como eu me liberto daquilo. Enquanto eu não faço isso, aquilo permanece um peso. Lembrar para esquecer. Então a prudência também está nesse equilíbrio. Não de ficar carregando, uma pessoa sempre vivendo no passado, carregando uma lista de agravos, desconfiar de todo mundo, todas as suas derrotas e os erros das pessoas à sua volta. Não se trata disso, é importante saber superar essas coisas. Mas ao mesmo tempo, aprender sim, também não ser ingênuos, seja com os nossos defeitos, seja com os defeitos dos outros. Ter esse espírito cristão que sabe perdoar, compreender, inclusive saber perdoar-se a si mesmo, saber que Deus me perdoou, se eu me confessei, pedi perdão, me arrependi sinceramente, Deus é misericordioso, e agora eu posso deixar aquilo para trás. E é o que fala Jesus para a mulher pega em flagrante adultério: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. A gente se confessa, não é condenado, né? Pelo contrário, é libertados, claro, também de voltar a cometer o erro, de voltar a cometer o pecado. Vai e não peques mais. Esse é o fruto do encontro com Cristo, né? E aí está a prudência, em saber lembrar e saber esquecer, saber alimentar-se do passado e ao mesmo tempo saber superá-lo, olhando para o futuro com confiança, com esperança. Então, chegamos ao nosso terceiro ponto de equilíbrio, né? Conduzir e ser conduzido. O lema da cidade de São Paulo: não ducor, não sou conduzido pelos acontecimentos, pelas minhas... Eu mando em mim mesmo. Eu implico um pouco com São Paulo, mas inclusive com esse lema, mas tem o seu sentido, né? De ser dono da própria vida, o senhor do próprio destino, ao mesmo tempo deixar-se conduzir, a docilidade, de buscar um conselho com humildade. Então a prudência está nesse equilíbrio, está nesse segundo equilíbrio de esquecer e lembrar, e está também no terceiro equilíbrio que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão, que é entre a cautela e a decisão, ou
saber ir com calma, e ao mesmo tempo saber lançar-se, saber atirar-se. Essa cautela é quase que o sentido corrente da palavra prudência. E por isso, muitas vezes, quando a gente fala, quando se escuta falar de imprudência, a prudência, aquilo quase cai mal, quase que soa um defeito. É tudo prudente, né? Sou muito prudente demais, né? Parece uma pessoa um pouco temerosa, indecisa, amedrontada, que não tem força para enfrentar a realidade. Então ele tem que se defender com a prudência, tem que se defender calculando muito as coisas. Mas na realidade, essa excessiva cautela não é a virtude da prudência, é uma deformação dela. Claro, existe um excesso do lançar-se, né, do atirar-se sem pensar, mas se não tem um mínimo de saber abraçar os riscos da vida, a gente não vive, não faz nada. Quem que vai namorar ou mesmo casar, imagina, né? Ter filhos, investir numa carreira profissional, não sei, gastar-se em qualquer dos grandes projetos da vida, abraçar uma vocação sobrenatural, isso exige muita imprudência, digamos assim, não é verdade? É uma certa loucura. O amor é uma certa loucura. Mas tudo pode dar errado, mas cadê minha segurança? Eu não tenho segurança total. Eu me lembro quando eu estava com a minha crise vocacional, um ponto de Forja de São José Maria, que me marcou muito, ela começa assim: não sei o que se passará contigo. E eu interpretei errado, na verdade a ideia é outra, mas eu interpretei aquilo dessa forma: se eu dou esse passo, se eu entrego a minha vida para Deus, eu não sei o que vai ser no futuro. E não tem como saber mesmo, né? E por isso, lógico, dava aquele medo. Mas dei aquelas palavras e fiquei pensando: é isso mesmo. Não tem como saber? Não tem não. Mas é isso aí, topa, vamos lá? Não, topa então, um pouco assim. Tá, eu estou disposto. Não tem como saber? Não tem, não precisa. E vamos lá, né? Um pouco, sem um mínimo dessa loucura, a gente não faz nada das coisas mais belas da vida. Então é importante que haja uma coisa e outra, como as várias virtudes têm esse ponto médio, como a fortaleza, não é nem a temeridade do lançar sem pensar, nem a covardia, mas a coragem. Também a prudência deve incluir o pensar, a cautela, o estudar o assunto, no meu tempo decidir, não ficar travado. Às vezes acontece isso, né? A pessoa fica excessivamente travada, pensando e refletindo, e eu toma a decisão, mas não, vai em frente, vai em frente. A reflexão, essas duas são partes da prudência enumeradas por São Tomás de Aquino, tanto a reflexão como a decisão. Saber refletir, que é algo fundamental, não é verdade? E refletir muito se as coisas são muito importantes. Se eu vou escolher sorvete desse sabor ou daquele outro, bem, tudo bem que eu faça um pouco sem pensar também. Agora, se eu vou pedir namoro a essa pessoa, essa guria, se eu vou me casar, se eu vou, não sei, né, sair de casa para ir fazer faculdade não sei aonde, bem, isso aqui já tem um impacto razoável na minha vida, deixa eu ponderar bem as coisas. Um escritor dizia: há pessoas que falam justo um segundo antes de ter pensado no assunto. Às vezes se vê isso, né? A pessoa fala, primeiro ela fala, depois ela pensa. Será que eu acredito nisso? Sei lá, repete ali. Não poderia ser não deve ser um defeito nosso, não é verdade? Não. Claro, tem gente que é mais espontânea, mais primária, tem gente que é mais secundária, reflexiva, silenciosa, introspectiva. Há diferentes tipos de temperamento, mas não é bom que a gente assuma como um temperamento: eu falo mesmo e depois eu penso. Não. Pensa um pouco antes, né? Reflete. Ainda mais se eu posso estar ferindo alguém ou me comprometendo com algo importante. Se minhas palavras têm um certo peso, não seriam palavras vazias. Se eu assumir um compromisso ali, eu vou até o final. Se eu ler a minha palavra tem um valor, tem a sua importância. Eu comprometi, eu disse que ia, eu pensei bem antes. Pensei bem se eu podia mesmo, se não tinha nenhum obstáculo, né? Então, ser pessoas ponderadas, que refletem antes de tomar a sua vida, mas depois não deixar de tomar a decisão.
O outro extremo me parece inclusive pior, né? O do não decidir. Ou de deixar que a vida decida por nós. A gente faz isso, né? E, eu não quero pensar, deixa a coisa mais para frente, aí acaba que as circunstâncias decidem por mim. Bem, agora já não dá mais. Paciência, né? Uma pena, sabe? Quando a gente não decide as coisas, quando a vida decide, quando as circunstâncias decidem por nós. Por medo. Porque eu vou decidir, aí eu vou me frustrar porque eu tomei a decisão errada, vou ficar com raiva de mim mesmo. Então eu suspendo o juízo, a decisão, e depois eu digo, não deu. Isso é uma postura de meio... Isso não pode nos consolar, não ter decidido por covardia. Pensar, ponderar e seguir o nosso caminho. Interessante, quando no começo das Jornadas Mundiais da Juventude, a primeira grande Jornada Mundial da Juventude, esses encontros multitudinários do Papa com a juventude, em várias partes do globo, o primeiro grande momento desse foi nos Estados Unidos, em Denver, a JMJ de Denver. E o Papa João Paulo II montou uma comissão para estudar a questão, ia ter a JMJ, e ele estava naquela dúvida se convinha que ele fosse ou não participar. Hoje em dia é quase que impensável uma JMJ sem o Papa, né? Mas naquela época não tinha ainda essa tradição, ele criou essa tradição. Então fizeram lá uma comissão com cardeais lá da Santa Sé em Roma, com outros bispos e cardeais americanos, e fizeram uma reunião então para tomar essa decisão. E aí o Papa pediu a opinião, eles foram falando, olha, eu acho que não convém que o Santo Padre vá para Denver, porque o momento não é bom, porque os custos que a gente vai ter com tal coisa, porque deixar o Vaticano. Aí veio outro e falou, até acho que não convém, porque politicamente isso pode ser usado mal, ou porque na igreja agora, porque pode ser... Então tem várias, né? Todos foram dizendo a mesma coisa, que achavam que não era muito boa ideia, que o Papa não deveria viajar para os Estados Unidos, para a JMJ. E o Papa João Paulo II, sempre muito carismático, ele escutou todos, e depois de escutar todos falou, pois, muito bem, então a nossa decisão é que nós sim vamos a Denver, né? Então peço aos senhores que preparem as coisas e planejem. Interessante, ele ouviu depois uma decisão completamente contrária a todos ali, né? E foi para Denver, e foi um sucesso estrondoso, foi uma coisa, um renascer da igreja nos Estados Unidos, foi uma coisa maravilhosa, assim, os bispos ficaram lá, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Um fenômeno, uma coisa incrível, né? Porque o Papa Paulo II era um homem místico, ele era um homem de muita oração, então ele tinha visto aquilo na sua oração, e ele tinha certeza daquilo. Não, é para eu ir para lá, tá claro, Deus quer isso de mim. E ainda que tivesse ali uma coleção de homens sábios, sei lá, né, de homens prudentes, de cardeais, experientes, então ele falou mais alto que Deus tinha me mostrado. Ouviu o conselho e viu que aquilo realmente não derrocou a sua certeza e tomou essa decisão. Então é interessante para a gente pensar também, para fechar a nossa meditação, essa prudência a partir da fé. Esses equilíbrios todos a gente encontra junto a Deus, quando a gente reza em Nosso Senhor, que sabe ao mesmo tempo ser prudente e espera para ir para Jerusalém, mas depois ele vai, e o medo não lhe barra, nem a morte. Ele tem que fazer aquilo, ele faz. E ele sabe falar com a mulher adúltera, né, com carinho, mas sabe também falar forte com os fariseus, os escribas. Nosso Senhor tem sempre a medida certa, que nem sempre é a que humanamente poderia parecer à primeira vista. São Paulo fala, né, dessas duas prudências, a prudência da carne, que é a morte, enquanto a prudência do Espírito é a vida e a paz. A prudência humana e a prudência sobrenatural, essa prudência elevada pela fé, a prudência dos mártires, que são loucos, loucura no mundo, né? A morte, a prudência do próprio São Paulo, naufragou, foi apedrejado, flagelado. Muitos exemplos, né, desses padres. Hoje alguém me falava, né, quantos padres morreram já com Covid-19? Mais de 50, não sei, alguém falou, né? Que foram mais que médicos na Itália, né? Morreram mais padres que médicos. Enfim, claro, né? Também tem que tomar cuidado dos padres, né? Para que não fiquemos sem padres. Mas bonito assim, né? Como tantas histórias bonitas de homens que estão lá, se arriscando por amor, para salvar a vida dos outros, porque o meu ofício é bom pastor dar vida pelas suas ovelhas. Essa prudência sobrenatural,
que Cristo nos ensina a Ele mesmo, dando a sua vida por nós em primeiro lugar. São João Crisóstomo comenta as palavras do Senhor: sede prudentes como as serpentes. E ele diz: olha, é típico dos répteis saber sacrificar uma parte do corpo pelo mais importante. Eu vejo isso muito com lagartixa, né? Vocês já terão visto, deixa o rabo lá e ela sai, né? O rabo, né, cresce outra vez depois. O importante é salvar a cabeça, digamos assim. São João Crisóstomo fala isso: olha, saber salvar a nossa alma, de que vale ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, fala Jesus. E ao contrário, se for para salvar a minha alma, vale a pena perder o mundo inteiro, vale a pena perder a própria vida física e material, vale a pena qualquer coisa, se eu vou defender aquilo que importa mais, se eu vou preservar os meus valores, se eu vou no meu amor a essa pessoa, a minha lealdade. Então, que bom que a gente tenha sempre essa prudência sobrenatural, de colocar diante do Senhor. E o que tu queres de mim agora, Senhor? Que caminho que eu devo seguir? Domine, quid vis me facere? A pergunta no comecinho da conversão de São Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a grande pergunta, né? O que queres que eu faça? Essa deve ser a nossa oração. Santa Teresa diz, né? Nossa oração sempre deve nos levar a isso, identificar a nossa vontade com a de Deus, que aí a gente vai ter achado a verdadeira prudência, que vai nos levar para a verdadeira vida, que vai nos fazer alcançar toda essa plenitude de vida que o Senhor quer para nós. Como a gente vê em Nossa Senhora, Virgo Prudens, Virgem Prudente, que é um dos seus títulos da ladainha lauretana, Virgem Prudentíssima. Ela é uma Virgem Prudentíssima. Que idade teria quando teve Nosso Senhor por filho? Bem, 15 anos mais ou menos, pensam os estudiosos, de acordo com os costumes da época. 15 anos. Na Anunciação, quando entregou a sua vida para Deus: esse aqui, escravo do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. Ao mesmo tempo, querendo entender como é que era aquilo, como será isso, se não conhece o varão, porque queria fazer a vontade de Deus. Não era uma inconsequente que se lançava sem pensar. Ao mesmo tempo, quando entendeu, aí sim, se lançou com toda a confiança em Deus, sem muitas garantias humanas, sem muitas seguranças dessa terra, mas confiada que o Senhor lhe guiaria. Vamos pedir a ela que também nos ajude a ter essa fé, a ter essa autêntica prudência cristã, que nos leve a enfrentar os desafios da nossa vida com Deus, e assim ser também cada vez melhor instrumentos seus para transformar este mundo a partir do seu amor. Dou-te graças a Deus pelos bons propósitos, afetos